Falar de namoro hoje é piada. A banalização é o maior instrumento do inferno para a destruição da pessoa, é a frustração de sonhos. É o início da degradação da pessoa, tanto o homem como a mulher. O namoro é um período de conhecimento mútuo, conhecimento da alma, do coração, nunca do físico um do outro. A parte física fica reservada para após o casamento. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Meus queridos, não preciso me estender muito nesse assunto, está aí a olho nu, a imoralidade e o adultério como coisas normais, nos nossos dias. No entanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O namoro é uma fase crucial para um casal e, quando ele é guiado pelo Espírito Santo e fundamentado na Palavra de Deus, também produz frutos de amor desinteressado e de santidade. Fortes amizades levam a bons namoros. Todos nós temos a necessidade de compartilhar afetos. Mas, a carência afetiva e desordenada não é uma característica de uma pessoa madura. Este excesso é um sentimento egoísta e perigoso, pois faz com que a pessoa concentre todas as perspectivas apenas na própria satisfação afetiva. O carente é sempre o centro da relação, que exige sugar as energias da outra parte. Os frutos de um namoro baseado na carência são frutos de autodestruição, pois a pessoa se torna obcecada e cega para a verdade. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso é muito sério, o pecado milita na carne, nos instintos animais que possuímos, e todos sem exceção estamos sujeitos a ele. Nos deparamos com acontecimentos, situações que tentam nos desestabilizar, fazer sucumbir à verdade. Devemos clamar ao Espírito Santo, sua presença diária em nós, nos dando discernimento e força para vencer as obras infernais. O apóstolo Pedro nos alerta, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Orar antes, durante e para sempre. Um namoro cristão deve ser fundamentado e fortalecido pela oração sincera. Deus não toma as decisões no nosso lugar, mas sempre dá sinais do caminho seguro. Esses sinais estão na oração diária, na Palavra de Deus, nos ensinamentos da Igreja, entre outros. Não é cristão rezar para segurar alguém, pois além de tolher a liberdade do amor, é um ato de egoísmo. Cresça no autoconhecimento, o tempo do namoro é um tempo de descobrir não só sobre as características da outra pessoa, mas também de se autodescobrir, de perceber as próprias reações, os próprios limites, defeitos e qualidades, as potências e dons que Deus nos deu. A cura dos vícios e do caráter significa que será muito mais difícil para ela se dedicar inteiramente ao relacionamento. Não existe nada que garanta que a pessoa vai mudar se vier a casar ou ter um filho. A primeira coisa a se fazer, buscar curar o comportamento e a falta de autodomínio e depois se fazer um caminho para um sadio namoro. Não se deixe enganar quanto a isso. É impressionante que muitos casais namoraram anos sem nunca ter aprendido a ter um diálogo sincero. Isso se dá por conta da priorização de outras coisas na relação, como os bens materiais, o status, a carência, a diversão, etc. Sem o diálogo, a mulher corre o risco de casar-se com o vestido perfeito, mas com o homem errado. Da mesma forma, o homem pode escolher a mulher ideal, mas não a mulher real. O namoro é o tempo de preparação para a doação total de si no matrimônio.
Enquanto se namora é preciso exercitar atos de amor gratuito e isso exige maturidade. Algumas características são exemplos claros de incapacidade de autodoação: violência, agressividade, verbal inclusive, grosseria, ser ignorante, infidelidade, ciúmes, possessividade, preguiça, competitividade, consumismo, falta de disciplina financeira, dependência afetiva dos pais, imediatismo, frouxidão de caráter, vitimismo e mundanismo. Reflita um pouco sobre cada uma dessas características impróprias para um namoro cristão. Depois não chore o leite derramado, ou eu não sabia. Mas devemos lembrar que a religião não nos impõe isso, apenas nos dá a opção de praticar a visão de Deus ou a visão mundana. Cabe a nós essa decisão. Sejam sábios, nunca pela emoção, mas pela razão. Deus abençoe a todos. Amém.